Nesse momento de instabilidade da economia, você já deve ter se perguntado: o que escolher? IPCA+ ou Tesouro Pré-fixado? Pois nesse vídeo vou te mostrar o que eles não falam para você, qual o critério que você deve observar ao escolher os seus investimentos, Tesouro Pré-fixado ou IPCA+. Fica aqui comigo nesse vídeo e não se distraia. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Se você me acompanha aqui no canal nos últimos dias, viu que o Tesouro Direto está explodindo as taxas de remuneração. No dia que eu gravo esse vídeo, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2032 está batendo a casa dos 14,89% ao ano. E isso é uma taxa considerada muito alta, independente do que você pense sobre o Tesouro Direto. Da mesma forma, olhando para o Tesouro IPCA+, a gente vê que ele está pagando a inflação mais 8,36%. De fato, na história desse título, por exemplo, ele nunca chegou a remunerar tal índice. Isso nos dá uma única certeza, de que as taxas estão nas alturas. E nós precisamos aproveitar esse momento e investindo nessa grande janela de oportunidade. Mas aí, quando você vê esse simulado, por exemplo, com o Tesouro Pré-fixado pagando 14,97%, a gente observa que ao investir R$ 100.000, na data que eu estou gravando esse vídeo, a data do vencimento desse título, ele fica investido 5 anos, praticamente 6 anos, descontando imposto de renda, taxa de custódia, eu tenho um rendimento líquido de R$ 97 mil. Ou seja, eu vou resgatar líquido 197 mil, um rendimento que equivale a quase 100%, 97,24%. Essa é a capacidade de entrega do Tesouro Pré-fixado com essas taxas atuais. Agora, se a gente olhar para o Tesouro IPCA+, considerando a inflação atual de 4,39%, mais a taxa fixa de 8,36%, uma rentabilidade anual de 13,12%. Ao investir R$ 100 mil na data de hoje até o vencimento 15/8/2032, um pouquinho mais de 6 anos, nós temos aqui um rendimento líquido de 94 mil, quase 94.500, resgato 194 mil, quase 194.500, o que me gera uma rentabilidade líquida de 94,49%. É verdade que o Tesouro Pré-fixado pagando 14,97 está rendendo muito mais do que o Tesouro IPCA, que está pagando 13,12. E nesse momento você diz: a minha escolha sempre vai ser o Tesouro Pré-fixado, pois ele está pagando mais do que o Tesouro IPCA. Se você pensa assim, você não deixa de ter razão, pois a matemática mostra isso como a gente viu agora. Porém, tem um detalhe que você precisa observar. Quando o Tesouro Direto está colocando a taxa do pré-fixado para 2032, é claro que ele já está considerando uma taxa de inflação possível até o final deste ano, ou seja, ele já está colocando a inflação na conta, que não é a inflação que nós temos na atualidade, mas a inflação futura. Aí você me pergunta, mas professor, tem como a gente descobrir qual a inflação futura? Eu te digo que sim, tem como a gente olhar para as expectativas do mercado. Estou aqui com o relatório Focus, para quem já acompanha o canal, sabe que toda segunda-feira eu trago esses índices atualizados, pois é uma publicação semanal do Banco Central, e eu trago aqui o IPCA. A gente pode ver aqui, é a primeira linha. Agora eu quero que você olhe um pouco mais longe. Para 2026 eu estou apontando 5,11, 2027 4,03, 2028 3,65, tá vendo aqui? E 2029 3,50 aqui. Então ele está projetando a inflação para fechar em 3,50 em 2029. Agora, você concorda comigo que se a inflação realmente estivesse em tendência de queda, como mostra o relatório Focus, o Tesouro Pré-fixado 2032 estaria com uma taxa muito menor do que ele está praticando agora? E aí você me pergunta, mas professor, e o relatório Focus pode conter erros? Olha, eu já fiz uma pesquisa
de todo o histórico das projeções que o relatório Focus fez, ele acertou apenas 70%. 30% das projeções sempre foram equivocadas, ou para mais ou para menos. Na verdade, você quer saber exatamente isso aqui. Quanto que precisaria ter no IPCA+, para ele empatar com o Tesouro Prefixado. E eu preciso te dizer que o número da inflação, ou seja, o número mágico da inflação precificado para 2032, no caso do Tesouro Prefixado, hoje ele pagando 14,73%, a inflação embutida nesse título é de 5,94%. Ou seja, para que o Tesouro IPCA+, alcance a mesma rentabilidade do Tesouro Prefixado lá na linha de chegada, lá em 2032, a inflação terá que estar 5,94%. Agora que você entendeu, já deixa seu like aqui para mim saber que você está aqui comigo. E é claro que se a gente olhar para as projeções do relatório Focus, elas são construídas pelo mercado financeiro, pelas maiores instituições financeiras que dão, na verdade, um certo palpite, uma aposta para essas projeções. Mas, na verdade, os índices futuros estão mostrando para nós que a economia não está tão bem alinhada com o que eles estão mostrando. Mas eu sei que a sua pergunta ainda persiste. E aí, professor, invisto aonde? No Tesouro Prefixado ou no IPCA+? Então lembre-se do histórico da inflação aqui no Brasil. As médias podem mentir, mas a história não. Eu trouxe um gráfico aqui com as inflações anuais. Nós temos uma média nos últimos 10 anos de 5,3% e os últimos 20 anos de 5,9%. É claro que nós já tivemos pico, aqui como a gente pode ver, de 12,50%. Assim como já tivemos inflação na casa dos 10% logo após a pandemia em 2020. Isso quer dizer que o Tesouro Prefixado precificar uma inflação de 5,9%, nessa loucura que a gente está vivendo na economia, não só a curto prazo do preço do petróleo aumentar, mas principalmente a longo prazo da escassez do recurso financeiro, da redução da capacidade de produção e automaticamente redução da economia no país e no mundo, esse número não é nada fora de contexto, ou seja, está muito mais próximo da realidade do que as projeções do relatório Focus. O que se mostrou verdade em 2025, por exemplo. O relatório Focus errou as previsões de dólar, IPCA e PIB para o ano de 2025. O maior erro, então, na parte de investimento é a gente tentar prever o futuro. Se até o Banco Central erra suas próprias previsões econômicas, o investidor iniciante, investidor comum, não tem nenhuma chance de acertar. Concorda comigo? Seria um exercício sem fim a gente ficar discorrendo sobre quem ganha nessa aposta. Então vamos lá. Para que o IPCA+ pague o mesmo que o Tesouro Prefixado lá em 2032, a inflação precisa chegar, na média de todos esses próximos anos, em 5,94%. O que diz para nós que não é apenas uma inflação de 5,94% em 2032, mas é uma inflação média de 5,94%. Isso quer dizer que por muitos períodos a inflação terá que ser maior que esse número. Então, se você acredita que a inflação média será acima de 5,94%, o IPCA+ ganha. Se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal. Se você acredita que a inflação média fique abaixo de 5,94%, o prefixado ganha, como nós vimos no nosso simulado. E se você acredita que a inflação média será exatamente 5,94%, é um empate. A verdadeira questão, então, não é qual paga mais. A única questão que importa nesse momento é para onde vai a inflação. Deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero saber. Você acha que a inflação, nesse cenário, nessa loucura que a gente está vivendo, sinalizações claras de que o país está muito endividado e vai ter uma conta caríssima para pagar em 27, 28 e 29, se realmente acha que a inflação vai ficar controlada conforme as projeções do relatório Focus, deixe seu comentário aqui embaixo qual o índice da inflação que você acha que vai performar
na média até 2032. Então, qual é a estratégia milagrosa para contemplar o melhor dos mundos? É a estratégia da diversificação. Você pode tentar fazer uma aposta ou até dobrar a sua aposta e tentar adivinhar como que a inflação vai fechar até 2032, ou você pode usar a sua inteligência e colocar um pouco de dinheiro no Tesouro Pré-fixado, travando uma taxa alta, e outra parte do seu dinheiro no IPCA+, 2032, correndo o risco da inflação aumentar ou cair. Dessa maneira, você consegue ter um portfólio que vence e não apenas um único investimento. Agora, se você é investidor iniciante e não sabe, investir no Tesouro Direto também é arriscado, principalmente nesses títulos, o pré-fixado e IPCA+. Em relação à marcação a mercado, é um tema que você precisa compreender antes de decidir investir o seu dinheiro nesses títulos. E eu vou deixar um vídeo indicado aqui sobre marcação a mercado no final desse aqui, para você não precisar sair agora, até o final e você assiste lá. É um tema muito importante para você assistir e entender antes de investir. Já compreendendo também que esse conteúdo aqui não é uma indicação de investimento, hein? Tem o propósito apenas de ser educativo. Se você quiser contar com a minha mentoria para ajudar a decidir sobre os seus investimentos, basta você apontar seu celular para esse QR Code. Já fala comigo no WhatsApp, a gente marca um horário exclusivo de atendimento entre eu e você, online, como se fosse uma consulta no meu escritório. E se você chegou até o final do vídeo, não repare, pois eu estou gravando esse vídeo aqui num quarto de hotel. Estou em viagem, estou nesse momento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estou produzindo esse conteúdo para você. Portanto, você pode ver como a gente se esforça para trazer vídeo para você, inclusive gravando enquanto viajo nesse cenário aqui do meu quarto de hotel. Vê se não vale a pena você apoiar o nosso desenvolvimento de conteúdo aqui. Com R$ 3,99 por mês, você se torna membro do canal e se torna um riquinho investidor, apoiando a nossa produção de conteúdo. E se você é investidor iniciante no Tesouro Direto, não conhece a marcação a mercado, eu preciso que você assista esse vídeo aqui embaixo, pois são investimentos de alto risco e você precisa entender minimamente o que é a marcação a mercado. Clica aqui que eu já estou te esperando no próximo vídeo.